Oi, gente, boa noite. Estamos começando aqui agora a live do curso Navegando Juntas, da Universidade Livre Feminista. Queria dar boa noite aí para o pessoal que já está aí faz tempo, né? Joriana, o pessoal do SOS, o pessoal da Universidade Livre Feminista, Elizabeth, Karen, Majra, galerinha do Blogueiras Negras, maravilhosas, saudações aí a todas. A gente está aqui hoje, eu estou com Mariana Gomes. Mariana é jornalista, ela é cofundadora da plataforma Conexão Malunga, iniciativa de discussão das tecnologias de informação e comunicação para a autonomia, né? Ela pensa isso através dos saberes afro-brasileiros. Ela também é apoiada pelo Programa de Aceleração do Desenvolvimento Marielle Franco, que é apoiado pelo Fundo Baobá de Equidade Racial. E ela está aqui especialmente porque também pesquisa governança da internet e cyberativismo. Quem está aqui também na tela comigo é Janaína, é nossa intérprete de Libras. Eu vou tentar falar um pouco devagar para ela poder não ficar tão doidinha aí para poder fazer a tradução, né, Jana? E queria convidar aqui o pessoal do suporte da Universidade Livre Feminista para a tela, Bibiana e Cris, junto com Cris Kenny também, que vai me ajudar aqui fazendo uma audiodescrição para quem não pode ver, poder acompanhar o que está sendo exposto aqui na tela. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada, Guaraná. Então, eu sou a Cris Kenny. Eu vou apresentar a tela agora. Durante a live, vocês vão ter acesso a apenas a janela da Guaraná, da Mariana e da intérprete de Libras, a Janaína. Mas agora nós temos 6 janelas. Na parte superior esquerda está a Bibiana, que é o suporte. Ela é uma mulher branca, de cabelos castanhos, claros, lisos, e usa um fone de ouvido preto. Na tela do centro a gente tem a Cris Lima, que é uma mulher negra de pele clara, cabelos cacheados, presos também por um fone de ouvido preto, e ela usa óculos de armação escura, com uma blusa branca. À direita, na parte superior, a gente tem a Guaraná, que é SOS Corpo, /LF, uma mulher de pele clara, cabelos castanhos curtos, tem sobrancelhas grossas, usa uma camiseta branca, escrito Bacurau, se for, vá na paz. Na parte inferior, à esquerda, tem uma janela com a minha imagem. Eu sou uma mulher clara, de cabelos curtos, com algumas mechas loiras, usa um fone de ouvido branco e uma camiseta preta. Na janela do meio, a gente tem a Janaína, que é intérprete de Libras, uma mulher de cabelos pretos, que estão presos, e ela tem sobrancelhas negras, usa um batom vermelho e uma blusa preta. A última janela da parte inferior tem a Mariana, que é uma mulher de Mariana Gomes, né, Conexão Malunga, que é uma mulher negra, de cabelos curtos, crespos. Ela usa um óculos de armação preta, uma blusa de fundo preto com estampas coloridas de rosas e folhas. Tudo isso está sobre uma superfície, o fundo é lilás, e na parte superior esquerda tem a identidade visual do curso Navegando Juntas. Obrigada, Guaraná. Valeu, Cris, muito obrigada. Muito obrigada ao pessoal da ULF que está tornando isso aqui tudo possível. Tanto Bibi quanto Cris está aí nos bastidores, ajudando a fazer a live, interagindo com vocês. Comentem, Cris está ligada aí nos comentários de vocês e vai colocar na tela. Vão dizendo aí de onde vocês são. E comentando aqui o que a gente estiver conversando. Hoje a gente ia contar também com a participação de Geisa. Geisa, que é hacker, ativista, ela já esteve aí com o pessoal da MB e da ULF em alguns outros espaços, mas ela teve uma emergência e não vai poder estar aqui hoje. Então, a conversa vai ser comigo e com Mariana. Mariana, muitíssimo boa noite, muito obrigada por estar aqui com a gente. Olá, Guaraná, olá a todas as pessoas. Muito obrigada pelo convite, pela acolhida. Vamos lá conversar. Vamos nessa. Bem, acho que a primeira... Vocês podem ir dando boa noite aí, né? Eu vou apresentar um pouquinho o que a gente vai conversar hoje, que é o seguinte. Primeira coisa que a gente precisa demarcar aqui, né, nessa live, a gente é feminista. A gente é feminista, antirracista, anticapitalista. Isso porque em algum momento da nossa história a gente
entendeu a necessidade de lutar para mudar essa sociedade, mudar esse sistema mundo que explora, que domina a gente, domina as mulheres, a população negra, a classe trabalhadora em geral. Então, primeira coisa a gente fala desse lugar específico, do lugar de mulheres que não aceitam e que se rebelam contra esse sistema. Hoje, a gente está aqui com Mariana para entender que com as tecnologias não deve ser diferente, né? O mundo virtual, às vezes ele se apresenta, né, gente, como um território carregado de muita complexidade, detalhe, botão, um negócio difícil de mexer, mas por trás, na frente, de fundo, em cima, embaixo de tudo tem política. Hoje a gente vai conversar aqui sobre a política das tecnologias e Mariana está aqui para ajudar a gente a pensar sobre isso, né? Então, é isso. Quero agradecer por vocês estarem aqui. Eu queria situar também, essa é a segunda live que a gente está fazendo dentro de um curso grande, né? Esse é o momento que a gente chama Entrelaçando Redes, que a gente chama pessoas para aprender com elas. A gente teve uma live anterior que foi com Thaisa Taide, que deve estar por aí, com as companheiras do Blogueiras Negras, Charô Nunes estava por aqui, e a companheira também Késia Rodrigues estava por aqui, conversando sobre como a internet tem esse poder de ampliar nossas ansiedades, de mexer com a gente no mais íntimo, né? As meninas conversaram sobre como a internet foi muito bem sucedida, Mariana, nessa investida de determinar um padrão de sujeito funcional, sujeito produtivo, que responde tudo, que nem aquele meme, né? Perfeita sem defeitos. E, enfim, o papo foi bem legal. Quem não pôde acompanhar, chega aí, o link Cris pode colocar aí no bate-papo com a gente. Mas hoje a gente vai apresentando assim, o papo, eu e Mari, quando estava pensando como a gente ia organizar essa live, a gente pensou em 3 questões principais, que é quem é que manda, né, na internet, se ela foi sempre assim e como quebrar essa internet, né? Como fazer a resistência. Então, vocês tendo dúvidas, qualquer coisa que vocês quiserem perguntar, vão colocando aí na conversa. Vai ter um momento só para as dúvidas, mas se vocês tiverem outras questões que tenham a ver com isso, né, que a gente vai fazer aqui nesse papo, vão colocando, questionando, comentando, que Cris vai trazer para cá. E aí, Mariana, me diga, eu vou passar a bola para você. Essa internet tá desgovernada, tem gente mandando nela mesmo. Quem é que manda na internet? Me diga. Boa pergunta, Guaraná. Antes de começar a responder, eu gostaria de dar mais uma vez boa noite a todas as pessoas que estão aqui, agradecer pelo convite, de licença aos meus mais velhos, aos meus guias para que eu use as melhores palavras e que elas cheguem da melhor forma para vocês. E então, né, quem é que manda na internet? A gente pode responder essa pergunta de diversas formas. Mas a proposta da Conexão Maunga, né, que é esse projeto cofundado por mim, Leida Dantas, que é uma grande amiga minha, jornalista também, é de a gente provocar um pouco, né, como as decisões do direito à comunicação, as decisões de organizar, regulamentar a internet têm sido feitas. E aí, a governança, quando a gente observa, por exemplo, estudos aqui na América Latina, né, nos países vizinhos, existe uma preocupação muito do movimento feminista, em geral, de pensar sobre o acesso, né? Então, quantas pessoas estão tendo oportunidade de ter um smartphone, né, um celular com acesso à internet, quantas pessoas têm computadores em casa. Existe também assim, questionamentos e produções sobre os usos que nós fazemos para as nossas atividades políticas, para as relações que nós temos com as nossas comunidades, nossas cidades. E existe um vão, não só para os estudos feministas na América Latina, mas até para a minha área, que é a comunicação, e outras também, que é pensar quem é que está mandando nessa tal tecnologia, que é colocada sempre num lugar assim de é muito difícil, é um bicho de 7 cabeças, e são pessoas super selecionadas que podem pensar. Quando nós falamos em governança, nós estamos nos referindo
as perguntas que importam hoje, como elas são elencadas para receberem investimentos. Tanto investimento de tempo, investimento de dinheiro, de estudo, de colaboração. E no caso assim, oficial, né, a internet no nosso país e em vários outros ao redor do mundo tem sim quem ordene isso, mas não de forma arbitrária. A gente tem sim algumas experiências no mundo que a internet ela tem sido regulada de forma arbitrária a partir, sobretudo, das influências de governos autoritários, mas no caso do nosso país, desde 1995, nós temos um órgão, né, uma autarquia que foi criada justamente para pensar os usos e essa governança, né, que é o Comitê Gestor da Internet. E essa instituição ela é dividida em diversas partes. Então, a gente tem a parte da pesquisa, que é o CETIC-BR. Nós temos a parte de registros de sites, vamos dizer assim, que é o Registro BR. Nós temos o IX-BR, que cuida da troca de dados, né? Do tráfego. De troca isso mesmo, do tráfego de dados, dentre outros, né? Temos também o CERT, que cuida de segurança digital, que faz diversos materiais sobre isso, e materiais que são acessíveis, com linguagem simples para as nossas necessidades. E além dessas divisões, né, tem outros dois pontos que são importantes para a gente começar a conversar, entender que ecossistema é esse que decide sobre a internet no nosso país. Um que é a sustentabilidade, né? O Comitê Gestor da Internet, ele tem uma independência administrativa. Então, quando a gente tem mudanças, por exemplo, de governos, tanto federal, estadual, o Comitê Gestor da Internet ele não fica totalmente à mercê das agendas políticas, né, que vão se transformando com o passar do tempo. E isso também porque, de um lado, a gente tem um dinheiro que vem desses registros de sites, né? No registro BR, a partir do momento que a gente quer fazer um site, alugar um lugar aqui na internet, esse dinheiro ele consegue sustentar todos os projetos do CGI-BR, desses órgãos colados a esse principal. Ao mesmo tempo, nós temos um modelo que é uma proposta, né, a única forma de governar a internet no mundo, que é um modelo chamado multissetorialismo. Ou seja, nós temos diversos setores que se unem para discutir, debater e propor estratégias para a governança, né, para o uso da internet e de outras tecnologias que se alimentam a partir dela. Então, esses são alguns pontos. Atualmente, na Conexão Malunga, foi convidada para integrar a Câmara de Consulta sobre Universalização e Inclusão Digital, e enquanto representante do terceiro setor, né? E aqui eu já faço já abro também aqui a nossa escuta para acolher as demandas de vocês, os coletivos de vocês, para levar para esse espaço. Sim, porque a gente não está lá só para esquentar a cadeira. O nosso trabalho é mesmo esse de ouvir as demandas, colocar para essa discussão, que aí, se a gente for pensar, né, nas decisões políticas no nosso país, em diversos níveis, não só do governo, elas têm sido feitas por homens brancos, e no caso da governança da internet, de mais de 40 anos, né? Então, esses são alguns pontos, e para a gente, né, da Conexão Malunga, nós compreendemos muito que a governança das tecnologias, né, no caso, elencar e investir em perguntas que importam no nosso tempo, isso não é reservado a nenhum grupo, não deve ser reservado a nenhum grupo. E nós, como pessoas negras, né, com diversas experiências e concepções assim, de mundo, nós temos saberes que dão conta assim, de governar a internet e outras tecnologias, outros conhecimentos. Então, é muito desse lugar assim, também de reivindicar a nossa humanidade na hora de conversar, de propor estratégias e também exigir uma mudança de cenário em torno da construção das tecnologias.
Tem algumas perguntas? Tem umas perguntas já chegando aí que o pessoal está animado. Esse modelo, inclusive, de comitê gestor da internet é um modelo que a Europa também usa, que é adotado em outros lugares, né? Que é... Muita gente vê assim, pô, a solução para a internet é mais empresa ou mais Estado? E aí essa solução do Brasil realmente é uma solução... como o marco civil da internet e outras legislações que a gente tem, elas realmente estão bem à frente, né? São pioneiras, assim, no sentido de como a gente governa, como a gente bota rédea nas empresas que fomentam, né? Seja aqui o YouTube, o Facebook. Eu queria que tu comentasse um pouquinho agora, Mariana, dessa pergunta da Blogueiras Negras, que eu acho ela bem importante, já que a gente está falando de regulação. Você já se colocou aí à disposição da escuta, de ouvir as questões das mulheres, né? Mas como é que a gente faz para participar desse comitê, se ele é aberto? Falar mais um pouquinho sobre isso para a gente? Certo, tá bom. Então, o comitê gestor da internet, ele tem alguns processos de entrada que não são simples e até mesmo são um tanto obscuros para a maioria de nós, né? No ecossistema de governança da internet no nosso país, existem muitas pessoas do direito, principalmente jovens universitários do direito, jovens brancos do sul, do sudeste, e uma forma de entrar nesse ecossistema, né, do CGI, que é o programa de inserção de jovens universitários que eles têm, que culmina assim, numa formação sobre o que é isso, né? Como é que a internet é formada tecnicamente, politicamente, e nos insere em alguns fóruns de discussão, tanto do Brasil, que a gente tem o Fórum da Internet no Brasil, tem o Fórum também da América Latina e tem o Fórum Internacional. Então, uma entrada possível para as nossas discussões é através do Fórum da Internet no Brasil, onde as pessoas, né, propõem conversas, debates, oficinas sobre o que apresenta assim, desafios da internet, inclusão, agora, mais recentemente, inteligência artificial na segurança pública, acessibilidade, muitos temas, e as propostas elas têm que ser feitas de maneira multissetorial, ou seja, agregando pessoas, né, e organizações que sejam do governo, do terceiro setor, da academia, empresas também, que não precisam necessariamente ser somente as plataformas de redes sociais, como o Facebook, Twitter, não. A gente tem algumas iniciativas menores, né, tanto de provedores de acesso, ou seja, essas empresas que a gente pede, liga, né, vem aqui fazer um cabeamento para acessar a internet na minha casa, no meu bairro. E também de iniciativas como Infopreta, né, que conserta computadores, por exemplo, faz doações, enfim, né, para dar acesso mesmo a esse dispositivo. E aí, né, como a Larissa está comentando aqui, os fóruns, eles são muito difíceis, assim. Existem poucas mulheres, hoje mesmo, no conselho do CGI, são pouquíssimas mulheres. Eu não quero dizer o número errado, mas é um absurdo, assim, quando a gente olha para a nossa população. E não há pessoas negras. Não há pessoas negras, isso é recorrente. E a Conexão Malunga já fez propostas para o FIB, nós passamos em algumas, mas já existem muitos grupos de mulheres tentando dar essa entrada no fórum e as propostas não têm sido aceitas. Tanto porque, geralmente, a gente faz uma mesa de mulheres dentro desse cenário que tem muitas propostas, conversas tomadas por homens, e aí vem uma proposta toda de mulheres. E aí alguns pareceres que nós recebemos é de que não há diversidade. Né? Como é que conversa é essa? Assim? Realmente, você tem ali uma mesa toda de mulheres, enfim, mesmo de regiões diferentes, de setores diferentes. A mesma coisa acontece quando nós estamos falando de proposições de pessoas negras. Né? Existe essa conversa de que não é diverso.
E aí, porque é tudo analisado de uma forma isolada de todo o fórum. É uma crítica que eu faço mesmo, entendendo também que esse espaço, né, de consulta que o CGI aciona, Conexão Malunga, é para que se avance em alguns termos, né? Além disso, existem eleições para a composição do conselho, né? Que coordena as estratégias sobre governança da internet, sobre o uso, que vão das leis até mesmo como é que as empresas devem se portar aqui no nosso país, enfim. E essas eleições elas são feitas também de forma multissetorial, envolvendo todos os setores que eu citei, governo, empresas, terceiro setor, academia, comunidade técnica, né, que são desenvolvedores, programadores, dentre outros profissionais. E esse processo, ele demanda que o próprio setor, né, se mobilize para fazer para dar esses votos. É um processo interno, né? E, infelizmente, assim, na história da governança da internet no Brasil, existem algumas pessoas negras, mas é muito difícil de a gente identificar. E, em se tratando dessa estrutura, desse órgão, até onde nós sabemos, nunca tivemos um conselheiro negro, uma conselheira negra, nenhum dos setores, mesmo com as transformações nas universidades, né? E isso demonstra, assim, enfim, que além de a gente ter alguns dilemas sobre inclusão digital, o nosso país ainda não inclui, de forma geral, não inclui socialmente. A gente participou como SOS da última eleição que teve, né? Eu acho que foi, inclusive, ampliado o número de mulheres, mas é isso, até para a organização da sociedade civil votar é um processo super complicado, porque você tem que ter um cacife para poder votar, tem que comprovar que faz trabalho com internet. Mas eu queria dizer a vocês que esse trabalho aqui que a gente tem feito na Universidade Livre Feminista, ele ajudou, inclusive, o SOS Corpo, o Cefêmea, que são as instituições que ancoram esse projeto da Universidade Livre Feminista, a poder ter voz de voto. Então, isso foi bem importante, né? Essa possibilidade de voto. Agora, eu queria conversar um pouquinho, tem outras perguntas aí sobre o comitê, mas vamos ver se a gente aprofunda um pouquinho mais na frente. Eu queria falar um pouquinho sobre uma problemática contigo, Mariana, que é o seguinte: a maioria das empresas da internet, elas são empresas globais. Você olha para o YouTube, para o Google, para o Facebook, elas têm atuação no mundo inteiro. Então, a gente tem comitês gestores que são compostos de maneira multissetorial, que é uma coisa super importante, ou seja, não é só o governo regulando, porque se fosse só Bolsonaro regulando a internet, né, gente, socorro. Então, não é só o governo, não é só a empresa, nem é só a sociedade civil, mas a gente sabe que essas empresas têm um poder muito maior do que os estados, elas têm um lucro e um ganho de grana, assim, que é impressionantemente maior que... Principalmente todos os estados da América Latina são muito menores que as maiores empresas da internet, que elas estão hoje em dia no topo das bolsas de valores, né? Só o Facebook e a empresa lá do Google é inimaginável, assim. Aí que eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre o lado das empresas também, né? Porque a gente se organiza para regular essa internet que está dominada pelas empresas. Então, a minha pergunta é, a gente tenta regular, mas a gente consegue? Eles estão mandando? Como é que eles atuam para minar o nosso poder de controle sobre eles? Massa. Acho que é importante, assim, dizer que existem diversos tipos de empresas, né? Diversos tipos de modelos de negócio na internet. Quando a gente está falando dessas plataformas de redes sociais, é porque nós estamos vivendo um processo em que a internet, ela, de certa forma, está sendo loteada e espaços assim, autônomos, né, como a gente tinha há algum tempo, blogs, redes sociais voltadas para ativismos, estão sendo minados por conta de que esses aplicativos são apresentados como a internet inteira, e não é verdade, né?
E então isso faz com que a gente também pense assim, numa divisão que é importante para essa conversa. De um lado, nós temos os provedores de acesso, né, que são as empresas responsáveis por fazer a conexão chegar nas nossas casas, nos nossos bairros. Então, aqui no Brasil é junto das operadoras de telefone, mas é uma estrutura diferente, certo? De conhecimento, isso é importante. De um outro lado, as plataformas, assim como todos os sites, elas estão na extremidade da internet, né? Quando a gente olha para a estrutura do caminho dos dados, a gente está falando que as plataformas, tanto de rede social, de streaming, como Spotify, de filmes, a Netflix, elas estão na ponta, né? Porque o meio da internet em si, ele precisa ser livre. Não há também como fazer um controle, porque senão as conexões não acontecem. Então, a gente está falando, se a gente for pensar numa árvore, as plataformas elas estariam nas folhas. E aí a questão é que essas folhas são muito grandes. E a gente acaba se abrigando ali, né, nelas. E o que acontece é que, por exemplo, a gente tem esses modelos das redes sociais. Hoje em dia a gente fala muito de publicidade. Então, eu tenho um conteúdo legal, quero que chegue a mais pessoas. Essas empresas têm falado que a gente tem que colocar cada vez mais dinheiro para que a nossa voz ecoe. Mas, de um outro lado, eles também ganham muito dinheiro, e a maior parte do dinheiro comercializando os nossos dados, né? As nossas informações. E como é que se faz isso? A partir da grande quantidade de pessoas que estão inseridas nessas plataformas de redes sociais, existe um acúmulo de dados, né, que organizados são informações muito valiosas sobre a forma como a gente pensa, os lugares que nós caminhamos, nossos posicionamentos políticos, dentre outros temas. E isso é comercializado com empresas diversas, né? Empresas de vigilância, empresas armamentistas. Mas é uma conversa que é difícil de se fazer esse caminho, porque ainda é tudo muito opaco. Quando a gente olha, por exemplo, Twitter, WhatsApp, Instagram, YouTube, a gente não sabe como a máquina funciona por dentro. A gente está aqui se assistindo, sabe que tem uma área de comentários, sabe onde coloca para assistir, para postar um vídeo, sabe como é que faz para postar, mas que caminho é esse por dentro que costura, né? Assim, ele é alimentado por esses tais algoritmos, ou seja, essas instruções que organizam como é que a gente vai se comunicar, organizam o desenho aqui da plataforma. E nessa comercialização é que existe uma questão global mesmo, de que a nossa vida está sendo apropriada, explorada em coisas muito finas, né? Como o gosto musical, que é uma coisa que pode ser besta, é comercializado de uma forma massiva, e isso pode ser utilizado para diversos fins. Imagine só quando a gente está falando de posicionamentos políticos, né? E aí tem algumas pesquisas que vão falar sobre isso, né? Tem uma referência para quem tiver interesse, de uma economista dos Estados Unidos, chamada Shoshana Zuboff, que ela tenta mapear como é que esse dinheiro é feito. Ela é ótima. E existe também uma conversa sobre a exploração dessas plataformas em termos de colonização, né? Mas a palavra aí é colonialismo. E não seria somente dessa exploração dos dados, que parece que é algo assim muito, muito solto na nossa vida, a gente vai usando e não sei muito bem, né? A gente pode se perguntar onde é que estão esses dados. Mas se fala, por exemplo, de como é que algumas campanhas para acesso à internet, para inclusão digital, têm sido organizadas por essas empresas, né? Em regiões como a nossa, né, que é a América Latina, e também em continentes como o africano, algumas regiões da Ásia, existem lugares que
que não tem uma infraestrutura tão forte de internet, assim, independente ou até mesmo governamental. Então, essas empresas chegam com protótipos do que seria a internet, um aparelho, uma pequena rede ali para fazer os testes e vai catando os dados daquela população e vão se colocando como as pessoas, né, as instituições que podem falar sobre um povo, que podem falar sobre um país. E, então, a gente está não só aí tendo essa exploração da vida a partir desses dados, de uma forma como nunca existiu, mas uma continuidade também dessa divisão territorial para a colonização, para interesses comerciais, vamos dizer assim. Mariana, isso é importante, porque você falou aí de várias coisas, né? Das infraestruturas, de como regular a infraestrutura e as empresas. É muito doido, eu me lembro como a internet é muito colocada como uma nuvem, né? A gente esquece que tem esse meio do caminho de cabos, de empresas, de provedores de acesso, e aí... Enfim, eu acho que essa concepção de que tem um meio do caminho, de que tem infraestrutura, né? Que tem cabo, que tem todo um tronco antes de chegar na folha, que isso pode acabar dando a ilusão de que os nossos arquivos, as nossas fotos estão ali, mas não estão, mas na verdade elas estão no computador de outra pessoa, né? Eles dizem muito, se é grátis é porque o produto é você. E é muito interessante essa mulher que você fala, a Zuboff, eu não sei falar o primeiro nome dela, mas ela diz que esqueça, isso tá para trás, você não é o produto, você é a carcaça abandonada. O que é importante são essas informações que você produz, porque elas alimentam esse modelo de publicidade aí que tu fala, né, que segmenta as pessoas a partir de perfil. Então, vai chegando ali para mim publicidade à vontade e esse é o meu perfil mapeado, né? Se a gente for olhar para as fake news, um dos problemas da fake news é exatamente também esse, né? A fake news também é um tipo de publicidade que está sendo encaminhada de maneira direcionada para um grupo específico. E bloqueia ali para aquele grupo específico que uma outra informação chegue, né, para aquela pessoa. Agora, na pandemia, então, a gente está enfrentando problemas gigantes, né? Quando você vai ver... Eu ouvi notícia dos Estados Unidos, do Biden, ele não conseguiu superar a marca dos 50% de vacinado. E bota a culpa no Facebook. Nisso, ele chegou a dizer assim, o Facebook tem sangue nas mãos... E depois teve que se retratar. Se você for pesquisar isso no Google ou no Facebook, só vai aparecer a retratação dele. Não aparece por direito. Você tem que buscar lá na página 10, 15, o que foi que ele disse. Por quê? Porque tem muita fake news sendo espalhada e muita gente lucrando com isso, né? Eu queria que tu falasse mais um pouquinho sobre... Que a gente aprofundasse um pouquinho mais sobre essa questão do modelo de publicidade, se tu pudesse falar mais. No curso, a gente já comentou, assim, já teve um tutorial do Google de pesquisa que elas já entenderam que todas essas pesquisas, elas está sendo coletada informação sobre a gente, que o WhatsApp também está coletando informação sobre a gente. Fala mais um pouquinho aí sobre isso. Tá bom. Assim, alguém fez um comentário, né, que fala como isso é assustador. E por que eu trago essa conversa assim, né, no início? Porque, de alguma maneira, né, as populações que são vulnerabilizadas por conta da raça, por conta do gênero, do lugar onde nós moramos, a gente está muito à mercê, principalmente para quem é preto, para quem é indígena, se a gente já tem uma dificuldade assim, de inclusão mesmo, de ser reconhecido como gente, imagine que cenário não é esse. Mas não é uma intenção de afastar vocês, na verdade, ninguém dessa apropriação, né? De construir a internet, de pressionar para dizer, olha, a pergunta que vocês estão investindo dinheiro e tempo aí está errada. A gente não quer responder isso agora, a gente precisa responder outras dimensões. A nossa história ainda não dá conta. E aí, sobre essa questão não só dos dados, mas dessas empresas entrando em regiões que são vistas
vistas como remotas e que não produzem conhecimentos, aí eu indico também a referência de uma pesquisadora etíope chamada Bebe. Estou procurando aqui o livro, depois eu mostro para vocês. Já tem artigo dela traduzido. Mas quando a gente falar, né, em fake news, nós estamos falando de uma experiência de algo maior, que é a desinformação. E quando eu observo assim, né, os pensamentos de pessoas negras, pessoas indígenas sobre o que se produziu sobre nós, eu percebo que existe já uma campanha de desinformação há muito tempo, né? A colonização, ela foi isso. O mundo que a gente vive continua reproduzindo isso. O que é que muda, né, com a internet, com essa popularização do acesso? É que existem, no caso das fake news, máquinas mesmo, né, grupos que têm dinheiro, que têm influência política, e isso é organizado através da raça, através do gênero, através do lugar onde essas pessoas moram, das suas capacidades também, que se juntam para conservar os valores que sustentam na tomada de decisões. Eu não vou aqui generalizar, dizer que são todas essas pessoas, todos do mesmo grupo que estão fazendo isso, mas existe um benefício, querendo ou não, né? No contexto da pandemia, a gente tem até uma situação preocupante que afeta a nossa saúde, talvez dialogue com a primeira conversa, que é a infodemia. Existe um acúmulo tão grande de informações, de dizeres sobre o que é o vírus, e informações falsas, e também as atualizações todos os dias da quantidade de pessoas que estão morrendo nesse contexto, que a gente adoece também mentalmente, mas que a gente também acaba retardando alguns processos de cuidado, como a vacinação, fica escolhendo vacina. Eu sei que existem assim, muitas problemáticas que a gente precisa pensar sobre saúde e tudo mais, mas a gente não pode deixar de se cuidar também. E aí, nas questões das fake news, o problema em si não é a publicidade na internet, né? Que é algo muito automático, assim, existem como se fossem leilões das empresas que estão ali colocando os anúncios para tentar chegar na gente. Isso já é feito há muito, muito tempo, né? A questão é de como o dinheiro ele entra para possibilitar outros processos de dominação a partir das fake news, né? A gente tem alguns trabalhos de pesquisadoras, sobretudo negras, né, falando, por exemplo, o que aconteceu depois do assassinato de Marielle e de Anderson, que foi uma onda assim, né, de notícias falsas atacando a família, atacando a trajetória política dela, atacando também a imagem de Anderson, a família. Por exemplo, tem a pesquisadora Gabriela Almeida, depois eu posso passar aqui também para vocês um trabalho dela, e é importante observar, né, que as figuras que são assim, não tidas como gente, ou que são subalternizadas, né, mulheres, pessoas negras, pessoas indígenas, LGBT, pessoas com deficiência, a gente tem assim, muito mais riscos de perder uma moral que já que a gente custa muito, né, a ser vista como um ente importante para conversar, para tomar as decisões sobre o nosso país, sobre as nossas cidades. Então, é um pouco disso, assim, que eu penso, não sei se vocês querem aprofundar mais, vamos cavando. Vou pegar aqui o vídeo. Vamos cavando. Ô, amiga, eu queria ficar com a senhora aqui a noite toda para perguntar as minhas perguntas todas e as perguntas do pessoal aqui que está no chat, porque não para. A gente podia pegar umas aqui, eu vou dar uma lida aqui no geral, porque a gente está se aproximando agora de 40 minutos. Eu tinha planejado a gente falar um pouquinho de como a internet começou e como era diferente de hoje, mas talvez a gente possa dar preferência, dar prioridade às perguntas que estão por aqui, para a gente fechar com a questão da resistência, né? Como é que a gente conserta, ou como é que a gente reconquista a internet, digamos assim, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui nas perguntas. A internet estão chegando, eles estão atacando o marco civil da internet, o pessoal do Blogueiras Negras está pedindo para falar um pouquinho sobre isso, se há como a gente se precaver dessa invasão de privacidade, é uma pergunta da
Elizabeth também, essas são as mais recentes. Também tem outra pergunta do Blogueiras Negras, né? Como ultrapassar essas barreiras? Como sermos mais autônomas na internet? E lembrando, deem like aí no vídeo, gente. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, da ULF. Sigam também o Conexão Malunga. Tem vídeos super interessantes sobre a internet lá no YouTube das meninas também. E aí as outras eram mais sobre o critério do Comitê Gestor da Internet. Vamos falar um pouquinho, então, sobre isso, assim, vamos entrar já na parte da resistência, porque eu acho que há essa preocupação de, tipo, da gente estar sendo atacada e como a gente se precaver aí, né? O pessoal do Blogueiras Negras falou do Marco Civil da Internet, tem outras iniciativas também. Recentemente tanto Bolsonaro colocou a MP das fake news, como tem uma proposta dos partidos de esquerda de regulagem do WhatsApp, né? Isso é bem recente, talvez a gente não consiga tratar aqui em detalhes, só vou dar a dica para a gente pesquisar e engajar aí com o pessoal do Comitê Gestor da Internet, com Conexão Malunga, Coalizão Direitos na Rede, Intervoz, são coletivos que cuidam bastante dessa parte legislativa. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da resistência, né? Como se precaver dessa invasão toda de privacidade? Ajuda nós aí, Mariana. Que isso, eu tô aqui também para que a gente possa construir isso juntos. Não tem condição de uma pessoa, uma organização dar conta, já começa daí, né? Com certeza, claro. É isso. E aí, até saudar Blogueiras Negras, porque foi um espaço muito importante, né? Na adolescência, elas sabem, para mim, de nomear as opressões, as violências que me acometiam, que já sabia quem eu era dentro de casa, mas o que o mundo esperava foi com os textos de todas as mulheres que escrevem em Blogueiras Negras, e que aí também apresenta um dos modelos assim que a gente pode continuar se organizando, né? Que é apostar em espaços autônomos na internet para as nossas construções políticas. E aí, isso não é simples de ser colocado, porque a gente tem muita desigualdade do acesso. Então, nós sabemos que esse ano, o WhatsApp, né, o Facebook, que é dono do WhatsApp, mudou a política de privacidade desse aplicativo de mensagens, e agora estão começando a surgir escândalos, né, de trabalhadores do WhatsApp que conseguem ver as nossas notícias e as nossas mensagens, e isso é um risco muito grande, porque a máquina toda, né, ela é muito opaca dessas plataformas de redes sociais. Mas eu preciso voltar a lembrar de que a internet não é. Essas redes sociais, existem algumas até que foram criadas para o ativismo, pró-direitos humanos, né, que hoje, meio doido, a gente consegue falar de ativismo até contra a humanidade. Como a Rise Up, e são alternativas, assim, geralmente de programas livres ou então programas abertos, né? Livres no sentido de que o fim não é o lucro e de que são colaborações de profissionais, programadores do mundo todo, e aberto no sentido de que quem tem as habilidades ali, tecnicamente, né, e está nas nossas organizações, na formação política, pode verificar se realmente a política de privacidade, se o funcionamento dessa rede social condiz com o que eles estão falando para a gente. E aí apostar nesses espaços. E também, no caso da comunicação, acho que é importante dizer que a gente precisa ter a compreensão de que comunicação não é só divulgação e não é tudo na internet, né? A gente precisa, sobretudo com a mudança de cenário da pandemia, com a gente podendo se encontrar, apostar mesmo nesses encontros, até como forma de se proteger. A depender do tipo de ativismo que a gente faz, das campanhas que nós fazemos, nós estamos mais à mercê de ataques diversos do que outros. Então, os encontros presenciais, eles ainda proporcionam essa segurança do que está sendo falado ali, ter um controle maior de não ser vazado. Mas aí existem diversas situações violentas para a nossa presença na internet, né? Existe, sim, esse cenário da privacidade com relação às redes sociais grandes, como a gente estava falando no início. Existe também os ataques de grupos de ódio, que é uma questão
questão que vai até além da nossa experiência na internet, ameaças que chegam até as portas, né, das nossas casas. E existe também uma violência que é simbólica de que mulheres, né, pessoas negras, pessoas indígenas e todos nós que nos encontramos nessas várias identidades, de que a gente decida sobre a internet. E aí o que tem funcionado para a Conexão Malunga é se colocar assim, muito no lugar de que temos saberes diferentes, né? Existem pessoas mais velhas com trajetórias importantes na governança da internet no país, isso não tem como negar, mas eu estou aqui enquanto, né, a Conexão Malunga está enquanto um projeto que responde a uma demanda histórica, assim, né, de uma luta contra a morte dos saberes, dos nossos saberes. E até dizendo, vou falar isso que eu me sinto à vontade aqui, de que nós, né, os saberes afro-brasileiros, tem conjunto de conhecimentos que são governados somente por nós. E que estamos tendo, né, vários grupos, estamos tendo a generosidade de continuar todos os dias apostando na sociedade brasileira para dividir esses conhecimentos. Então, um pouco desse lugar, assim, e aí cada mulher, cada grupo precisa também se encontrar, perceber, assim, qual é o saber que nós temos e usar isso para mobilizar mesmo uma transformação política. Confesso que ainda é um pouco difícil perceber assim, caminhos, por exemplo, para a eleição no CGI, para, enfim, a presença da nossa presença, do nosso pensamento nas plataformas de redes sociais, como é que a gente barra todos esses ataques de grupos de ódio, mas no dia a dia mesmo, na troca de experiências que a gente vai construindo oportunidades, e eu acho que a palavra mesmo é apostar nos espaços autônomos da internet. Por exemplo, ao invés de ficar sempre postando textões, essa da época dos textões, eu amo textões, mas ao invés de guardar tudo isso no Instagram, gente, pelo amor de Deus, salva esses conteúdos, sabe? Cria um blog que seja, esqueci até o nome da página que a gente pode, Medium, né? Posta lá, tem uma cópia, imprima, não perca isso, não deixe para aquela coisa, né? O Orkut acabou, qualquer rede social pode acabar. E mais do que isso também, é uma questão da propriedade intelectual que a gente precisa prezar para a nossa memória, né? Política, a memória do nosso país. Então, acho que é um pouco disso, assim. Márcia, e você falou uma coisa que é importante aqui para todo mundo que está no curso e que está aqui na live, é que ligar a questão do poder das tecnologias e o mal que elas fazem a gente com o colonialismo. Porque a violência que chega para a gente é uma violência imperialista, racista, patriarcal, né? Essencialmente. Capitalista também. E aí a organização, todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que vieram várias informaçõezinhas aí de vários coletivos diferentes. Sejam blogueiras, é isso aí. Sejam blogueiras, sejam organizadas, estejam organizadas no seu coletivo. O Blogueiras Negras o Blogueiras Negras, por exemplo, é uma experiência de organização na internet. Então, elas têm uma proteção por serem um sujeito coletivo também na internet, né? E usar as ferramentas que não são empresariais, gente. Isso é bem importante, realmente. A gente, infelizmente, não conseguiu contar com a presença de Geisa hoje, que ia falar um pouquinho mais sobre as questões de hackerativismo, né? De como as pessoas que programam a internet, que sabem criar programas e tudo mais, elas também são ativistas. E elas também criam programas para enfrentar essa estrutura e esse modelo que a internet se fixou hoje, né? Porque, Mariana, você também falou aí um pouquinho, resgatou que a internet antes, ela não necessariamente era assim, né? A gente, por exemplo, com e-mail, a gente de um e-mail do Gmail manda e-mail para qualquer e-mail. Isso era um modelo muito mais livre, muito mais aberto, onde a gente tinha muito mais segurança para ver as coisas, mas, ao mesmo tempo, foi tomado, né? Então, por exemplo, a experiência do RiseUp, que é um modelo de e-mail gratuito e ativista, né? Que protege nossos dados, que tem criptografia.
Bem, infelizmente a gente está se aproximando aqui do final. Eu queria agradecer muito, Mari, e deixar o espaço aqui mais aberto para você fazer mais alguma fala, se quiser, fechar aí a ideia. Agradecer aí a galera também que está por aí. É isso, acho que você traz um resumo bem legal, e aí eu continuo, né, colocando a Conexão Malunga à disposição não só para esse espaço que é nosso, né, da sociedade civil no CGI-BR, mas também para parcerias, para tirar dúvidas, que não deu tempo aqui, mas acho que foi muito generoso, então agradeço a todo mundo também que está assistindo. Eu acho que é importante a gente fazer o exercício de tirar a tecnologia desse lugar intocável mesmo, e aí nós que não estamos, na maioria das vezes, construindo, a forma é mesmo de pressionar politicamente para que algumas perguntas sejam respondidas e que a gente esteja nesse processo de investimento, né, de as respostas para a tecnologia. Digo isso porque é um pouco, assim, às vezes parece desanimador quando a gente se depara com a internet, que é uma construção vem, né, depois da Guerra Fria, e vai ganhando, assim, a gente perceber qual é o lugar, né, que a maioria dos cidadãos tem de contato, e até das pessoas que ainda não são nem vistas como gente, a gente ficar meio acanhado, mas é assim, uma ideia que organiza muito a Conexão Malunga de se colocar mesmo confiante de que nós temos esses saberes, né? Na Conexão Malunga a gente fala muito que a nossa diáspora ela já tem os saberes da conexão. E é uma conexão maior do que qualquer ferramenta, né? É uma conexão mesmo da construção política, é uma conexão que fala sobre responsabilidade, sobre generosidade. E a tecnologia está nesse lugar, segundo alguns saberes afro-brasileiros, né? Da generosidade, de abrir espaço. Então, é isso, acionar o que está à nossa mão e nos encontrarmos nas nossas diferenças, nos nossos posicionamentos políticos, mas caminhando lado a lado. Acho que é isso, assim. Se conectando, né, de outras formas também com os nossos próprios saberes e se conectando e se juntando para derrubar esse jeito de fazer conexões através de uma filosofia de dominação e de exploração e de aniquilação dos povos e das mulheres. Estamos juntas, amiga. Muitíssimo obrigada. Mariana Gomes, Conexão Malunga. Muito, muito prazer de ter você aqui, de ter a instituição de vocês aqui com a gente. Janaína, muitíssimo obrigada, companheira. Queria agradecer também ao pessoal que está aqui nos bastidores. Vocês já viram aí a Bibi e a Cris Lima e a Cris Kane, que estiveram aqui com a gente. Queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente na live. Essa foi a segunda live, como eu já comentei. Ainda vai ter mais uma live que a gente vai se aprofundar nesse tema das resistências. Então, fiquem tranquilas que o que a gente não conseguiu falar aqui hoje, a gente ainda vai falar mais. E a gente segue junto nessa maré, nesse barco, a gente vai continuar navegando juntas, desmistificando aí esse lugar da internet e entendendo que a gente pode usar elas para aprofundar a nossa organização política e aprofundar as nossas conexões com outras formas, né, de se conectar que não seja desse jeito. Então, muito obrigada, gente. A gente fica por aqui hoje. Um abraço, muito obrigada, galera. Se cuidem. Valeu, gente. Um beijo.